Só eu falei um pouquinho nessa nossa primeira parte do nosso momento juntos sobre o contexto. Como o Dr. Robson mencionou, não é algo tão simples, eu lamento assim de maneira tão rápida, muita informação que tentei passar para vocês, mas pelo menos para a gente entender o contexto que vivemos, para cumprir o processo de liderança que Deus espera de nós e principalmente no avanço da sua missão. Nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos aspectos que eu mencionei há pouco, principalmente relacionado ao aspecto, eu mencionei ao pastor Davi, a importância de missão e discipulado. E algo que eu gostaria de, nesse momento, desenvolver um pouquinho com vocês. Quando falamos de discipulado, na realidade, o que a gente fala, queridos, é de uma escolha, uma decisão que cada um de nós precisa tomar. Quando a gente começa a estudar esse tema de maneira profunda, principalmente o propósito original da experiência de discipulado, tudo começou num convite que Jesus Cristo fez para nós. Ele disse ali, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu acho que a minha tela não está sendo compartilhada, né? Agora está, não é verdade? Desculpe. Estão enxergando agora? Sim. Agora sim. Eu estava aqui tão feliz com a minha apresentação e esqueci de compartilhar. Ainda bem que foi bem no comecinho, né? Não foi no final, né? Que eu percebi. Então, começa com essa escolha de aceitar o convite de Jesus Cristo. Quando ele, ali às margens do Mar da Galileia, ali nos primeiros 2 discípulos, ele chega para eles e diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ali começa aquilo que a gente entende como uma jornada profunda de transformação de vida. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre discipulado, e aqui no grupo eu acho que eu tenho alguns alunos que tiveram a oportunidade de... Eu tive a oportunidade de estar com eles falando sobre esse tema. Eu gosto de falar sobre uma lista de elementos de discipulado. O que é essa listinha? Essa listinha são alguns elementos que, sem esse elemento, a experiência de discipulado é impossível, não é plena. E uma das palavras-chave para discipulado, eu até peço a você que tome nota, é essa palavra que está aqui, transformação. Não existe a experiência de discipulado sem transformação de vida, sem uma mudança profunda dos nossos hábitos, a maneira pela qual pensamos, a maneira pela qual nós vivemos. E o que Cristo buscou ali com seus discípulos foi levá-los a viver essa transformação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa transformação em mais uns minutinhos. Era um processo, e foi um processo intencional. Cristo tinha propósito específico só ali com os 12, porque ele sabia que se aqueles homens entendessem sua mensagem, se eles permitissem que o Espírito pudesse transformá-los, eles teriam condição de mudar a história humana. E foi o que aconteceu. A história humana é dividida em duas partes, né? Antes e depois de Cristo. E depois que Cristo subiu aos céus, foram seus discípulos, aqueles primeiros homens que de fato levaram o movimento do cristianismo, porque eles entenderam os propósitos que Cristo tinha em mente. E o padrão da experiência discipulada a gente encontra e vê de maneira clara exatamente ali, naquele processo que Cristo teve com seus discípulos. E tudo começa com uma escolha em aceitar ou não esse convite. Siga-me, siga-me. A realidade de hoje é um pouquinho diferente. Hoje, quando nós falamos de discipulado, para muitas pessoas, discipulado na realidade é treinamento. É um período ali curto, breve de orientação. E, obviamente, aqui não estou criticando, e, por favor, me compreendam bem, treinamento é importante, orientação é fundamental, o ensino doutrinário às pessoas, crucial no processo, a apresentação das nossas crenças denominacionais, e quando esse processo termina, a gente, obviamente, entende isso no compartilhar de estudos da palavra de Deus, nós oferecemos às pessoas o quê? O batismo. E aí vem a pergunta, será que as pessoas são automaticamente assimiladas em nossa comunidade? Será que por simplesmente terem ouvido conhecimento ou terem sido confrontadas ali com questões provenientes de doutrinas, crenças denominacionais, a pessoa ela é automaticamente assimilada no corpo de Cristo? Será que as pessoas, de fato, ao serem batizadas, elas se transformam automaticamente em verdadeiros discípulos, pessoas dedicadas, devotas ao Mestre Jesus Cristo? Se assim fosse, os resultados hoje seriam um pouquinho diferentes, né? Porque hoje a gente vê em muitas partes do mundo muitos nomes nos livros da igreja. Tem outras partes do mundo que, infelizmente, nem essa realidade a gente encontra. Muitas partes do mundo hoje que a igreja, ela, infelizmente, tem cada vez diminuindo mais e mais.
Infelizmente, hoje, a realidade da Europa, um crescimento negativo que a gente vê, não só no movimento adventista, mas em todas as outras religiões cristãs. As pessoas cada vez se afastam mais e mais da instituição, se afastam da experiência de serem membros de igreja. E outras partes do mundo a gente percebe pessoas que são clientes na busca ali por produto religioso. Esse consumismo. Eu vou falar um pouquinho mais uns minutinhos também, entrar um pouquinho mais nesse assunto, sobre a força do consumismo na vida religiosa. E, infelizmente, a realidade é que a gente vê poucos seguidores de Cristo, comprometidos, apaixonados pela missão. Eu sei que os pastores que estão aqui conosco, como eu, têm esse sonho, né, de ver a igreja comprometida, vendo cada um cumprindo ali parte nessa missão, apaixonados por levar o amor de Cristo às pessoas. Mas muitas vezes esse desejo que a gente tanto tem, esse sonho que a gente tem, a gente não vê de maneira real na vida do dia a dia da igreja como um todo. Porque muitas vezes o foco das pessoas permanece nas escolhas pessoais. A gente faz aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer, não gosta, a gente não faz. De onde vem isso? Exatamente do contexto que eu falei para vocês na primeira parte do nosso momento juntos. O pensamento pós-moderno leva as pessoas a selecionar. Eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai, aquilo que me dá prazer. Aquilo que eu não gosto, aquilo que me atrapalha, aquilo que é difícil, aquilo que exige disciplina, aquilo que exige obediência, isso aí eu deixo de lado. É assim que hoje a mentalidade das pessoas é guiada. E hoje nós vemos, infelizmente, a realidade da rotina religiosa. Eu não sei quantos de vocês já passaram por momentos como esse, que você sente que o que você está fazendo é só bater no seu cartão semana após semana. Você vai lá, bate o seu cartão, assiste o culto, volta para casa, tira a sua roupa, e você não consegue perceber as profundas transformações que Deus busca da nossa vida, aquilo que Deus espera de nós. E, por favor, não me mal compreendam, mas eu preciso ser sincero aqui com vocês. Eu acredito que um dos problemas profundos, quem sabe, uma das maiores desgraças que a gente pode encontrar no cristianismo e no adventismo é pensar que nós podemos ser cristãos, imaginar que nós podemos ser adventistas apenas 2 ou 3 horas por semana, em um dia apenas, dentro de 4 paredes. E essa tem sido a experiência de muitas pessoas. Vivem a experiência religiosa 2 ou 3 horas por semana, em um dia apenas, dentro de um prédio, dentro de 4 paredes. O que Deus espera de nós é que nós possamos viver por Ele as 168 horas que temos numa semana. A cada momento, aproveitando as oportunidades, como Paulo fala de maneira tão clara no livro de Efésios, aproveitando cada oportunidade que temos na nossa vida para compartilhar com as pessoas quem é o nosso Mestre, Jesus Cristo. E discipulado faz isso em nós. O que falta, então? A compreensão a distinção entre membro e discípulo. Nos falta também entender onde é que está o nosso foco primário. Como nós podemos ser relevantes? Como é que nós podemos ser significativos no cumprimento da missão? Como podemos hoje desenvolver liderança dentro da igreja de tal forma a que, de fato, as pessoas possam viver a experiência de verdadeiros e profundos discípulos de Jesus Cristo? Como é que a gente impacta o mundo ao nosso redor? Esse contexto que eu acabei de apresentar para vocês, que é tão desafiador, tão difícil de você, de fato, tocá-lo e levar a uma transformação com o poder transformador do Evangelho eterno que nós encontramos na Palavra de Deus. A resposta é vivendo a experiência profunda do que é discipulado, o discipulado relacional que Deus busca de cada um de nós. E se você me permite agora, eu quero dar um passinho para trás para fazer uma comparação que é fundamental. Prestem muita atenção no que eu vou mencionar agora. Rapidinho. Sobre a experiência de discipulado na história. A experiência, as lições aprendidas, sempre foram, de geração por geração, transmitidas entre aqueles que eram mais experientes, aqueles que tiveram a experiência em algo, e um pai ensinava o filho, por exemplo, a como caçar. O pai ensinava o filho, por exemplo, a como manter o alimento. Isso no passado, né? Então, sempre houveram momentos em que a experiência era compartilhada de uma geração a outra. E não só nos aspectos de sobrevivência, mas também na vida como um todo. Nas nossas experiências mais profundas, a gente vê de maneira clara esse processo, e é o processo de liderança de maneira clara aqui nos exemplos bíblicos. Por exemplo, a gente percebe ali a história de Moisés e Josué. Moisés teve sua experiência com Deus, aprendeu diversas lições, ele estava ali preparando o seu pupilo, preparando Josué para que ele desse prosseguimento à liderança do povo de Israel.
Eu tenho certeza que um dos objetivos desse programa com o Dr. Marinho é que vocês possam entender o poder da influência, o poder do preparo. Um bom líder, um líder que se preza, sempre busca preparar outras pessoas para sucedê-lo. Muitas pessoas, elas vivem um processo de liderança, mas é tão centrada nela mesma que depois que ela não mais lá está, o processo não avança. Ele é quebrado, porque não havia intencionalidade de compartilhar as lições aprendidas com aquele que vai substituí-lo. Outra experiência que a gente vê de maneira clara é Elias e Eliseu. Da mesma forma, a experiência de Elias sendo ali transmitida para Eliseu para que ele pudesse cumprir o papel de profeta ali diante do povo de Deus. E um dos exemplos mais claros também agora do Novo Testamento é aquilo que a gente encontra na experiência de Paulo e Timóteo. Você se lembra? Tem aqui um texto que eu quero compartilhar com vocês, que é extraordinário, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 a 14, e no capítulo 2, verso 2. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, ali na carta que escreveu para ele. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você, o quê? Ouviu de mim. Então Paulo está dizendo, olha, mantenha aquilo que eu te ensinei, aquilo que você ouviu de mim, mantenha isso. Mas olha só a continuação. Quanto ao bom propósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E ele continua. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, Paulo diz, aquilo que eu ensinei para você, aquilo que você aprendeu, aquilo que juntos crescemos, as nossas experiências, o conhecimento adquirido na presença de muitas testemunhas, no final diz, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Não é lindo isso? Ele está dizendo, aquilo que você ouve de mim, as coisas que você ouviu, que você possa guardar e que você possa compartilhar, que você possa confiar a homens fiéis, que vão ser capazes, então, por sua vez, de ensinar a outras pessoas. O que é isso? O processo de liderança, o processo de capacitação, o processo de discipulado, de maneira tão clara, na qual alguém tem experiência e ensina um próximo, para que ele possa, assim, levar o conhecimento adiante. Mas aqui, eu quero fazer uma comparação entre duas estruturas de discipulado, dois modelos de discipulado. E ouça com atenção. O primeiro deles é o discipulado na cultura greco-romana. E por aquilo que pareça, por exemplo, a palavra discípulo, a palavra matetes, ela não vem do texto bíblico, não vem do tempo de Jesus Cristo. Cristo não foi o primeiro que teve discípulos. A palavra grega matetes a gente encontra na literatura grega, na realidade, séculos antes de Jesus Cristo. Essa palavra ela já era utilizada por Heródoto, por Platão, por Sócrates, muito tempo antes de Jesus. O que significava a palavra matetes para essa cultura greco-romana? Um aluno, alguém que estava ali aprendendo, um aprendiz. Inclusive eu vi na chamadinha do Dr. Marinho aí ao grupo de vocês, dizendo para que você possa trazer ali o seu aprendiz, né? Que você possa trazer aquilo que você está ajudando a ser um discípulo, está crescendo contigo. Um discípulo. Na realidade, a palavra matetes tem esse sentido, essa compreensão de um aluno, alguém que aprende, um discípulo, não? Mas aqui é um ponto que eu quero salientar para vocês. Contato direto com o mestre, com o professor, não era um pré-requisito para seguir os seus ensinamentos. Vou ilustrar para você poder entender melhor. Por exemplo, Sócrates ele foi discípulo de Platão, e Platão foi discípulo de Heródoto. Essa é a sequência histórica. Sócrates nunca teve contato pessoal com Heródoto, mas Sócrates aprendeu dos ensinamentos de Heródoto através de Platão. Então, na realidade, o que era o foco do ensino discipulado na cultura greco-romana não era o contato pessoal, era o conhecimento intelectual, era o aspecto cognitivo, era o ensinamento em si. Era aquilo que você compartilhava. A orientação, o aspecto intelectual. É isso que se buscava. Já o discipulado na cultura judaica do primeiro século tem uma característica um pouquinho diferente. E esse contraste que eu quero fazer com vocês aqui, para vocês entenderem onde é que nós vamos chegar. O compromisso com o rabi, com os mestres famosos, os movimentos da época, é fundamental nesse processo. O treinamento de discipulado na cultura judaica do primeiro século era feita em comunidade. A Torá era o centro ali do processo de aprendizado, dentro da família, dentro da comunidade. A gente conta, por exemplo, o exemplo de Paulo e Gamaliel. Você lê lá na Bíblia, em Atos, que Paulo ele se assentava ali aos pés de Gamaliel.
ele aprendia de Gamaliel, mas não apenas o conhecimento que Gamaliel compartilhava, mas principalmente a sua vida. Então, a devoção de seguir o mestre da cultura judaica era compartilhar não apenas o ensinamento, mas também imitar a vida do rabi, imitar a vida do mestre. Então, os discípulos, os matetês dos rabis, dentro desse contexto aqui judaico do primeiro século, eles caminhavam com o seu mestre, dormiam com o mestre, comiam com o mestre, viviam com o mestre. E é exatamente o que a gente vê na experiência de Jesus com os seus discípulos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Lembra-se quando os discípulos chegaram para Jesus e fizeram aquele pedido para ele? Mestre, ensina-nos a orar. Foi porque Jesus tinha acabado de fazer um sermão sobre a oração? Não. Foi porque Jesus tinha acabado de fazer uma palestra sobre a importância de orar? Não. Por que eles pediram para Jesus ensinar eles a orar? Porque eles viram na vida de Cristo quão importante, quão essencial, quão crucial era esse contato com Deus através da oração. Então foi a experiência de ver Jesus orando que os levou a chegar e pedir: Jesus, ensina a gente a orar também. Mestre, ensina-nos a orar. Então eles compartilhavam da vida do seu mestre, do seu rabi. Então na mente hebraica, discipulado, que ele significava muito mais do que simplesmente compartilhar informação. Muito mais do que compartilhar apenas conhecimento, apenas algo intelectual, algo cognitivo. Na mente judaica, discipulado era mais do que informação, repito, envolvia a experiência da vida, dentro do contexto da comunidade, começando ali com a família, e esse processo indicava o que então? Não apenas a aceitação dos princípios, do valor do mestre, mas acima de tudo, era o desejo de reproduzir a ideia, a crença do mestre, mas de maneira prática, Exatamente nesse exemplo que eu dei para vocês. Os discípulos pediram: Jesus, nos ensine a orar, porque eles viram Cristo orando. Não apenas foi algo que Cristo quis trazer de maneira cognitiva, intelectual, mas Cristo demonstrou na sua vida o poder da oração. Vocês percebem a diferença? Então, na mente e no contexto greco-romano, discipulado era mais o compartilhar de informação, e dentro do contexto judaico, discipulado era não apenas a informação, mas também o compartilhar da vida. Vocês vão entender por que é importante esse contraste quando a gente chegar no final daquilo que eu tenho preparado para vocês nesse momento. Mundo pós-cristão. Uma perigosa oportunidade para o discipulado. Essa é a razão. Eu não tinha como chegar aqui sem explicar para vocês o que eu fiz na primeira palestra, para que vocês pudessem entender que esse mundo pós-cristão, esse mundo pós-moderno, traz para nós uma perigosa oportunidade ao discipulado. Na realidade, a gente vive hoje um momento de crise. E, obviamente, ao estar estudando tudo isso, ao ter já feito diversas palestras e ensinado nessa área, sempre falava dessa crise. E parece que o momento que a gente vive agora é uma crise ainda mais profunda. Porque além dessa mudança de paradigma extremamente ampla, profunda, com diversas implicações, hoje a gente vive uma crise causada por essa pandemia mundial, que leva a cada um de nós a viver ansiedade, preocupação quanto ao futuro. Em momentos de crise como esse, a gente percebe, por exemplo, a influência do secularismo, que eu mencionei para vocês o que é, a influência dessa decristianização do mundo ocidental. Hoje, em vez de utilizar o termo pós-moderno, eu tenho mais utilizado o termo pós-cristão. A gente vai em direção hoje, ouçam com atenção o que eu estou dizendo a vocês, ao momento em que muitos não querem mais viver o cristianismo ligado a uma instituição e buscam viver sua vida espiritual como queiram, como sonham, como buscam, como desejam. E aqui eu tenho uma citação que eu quero compartilhar com vocês, de um livro extraordinário, escrito por um missiólogo sul-africano, o nome dele David Bosch. Ele faleceu na década de 90, mas escreveu um livro que é extraordinário. Ele tem em português, tem em inglês, tem em espanhol. O título em inglês é Transforming Mission, e em português é Missão Transformadora, em espanhol também. Logo na introdução, na página 13, ele diz o seguinte: uma crise não é o final da oportunidade. Eu gosto muito dessa colocação de Bosch. Ele diz o seguinte: realidade é apenas o seu início.
o ponto onde o perigo e a oportunidade se encontram. Então, a crise é o ponto onde o perigo e a oportunidade se encontram. A gente vive uma crise? Sem dúvida. E aí? Você vê esse momento de crise como apenas algo perigoso, que você precisa fugir dele, ou você vê como uma oportunidade? Hoje, infelizmente, muitos líderes, quando confrontam-se com o contexto que estão vivendo, não quero nem saber disso. Eles querem viver a alegria que tinham 20, 30 anos atrás. Se fecham num casulo e ignoram as mudanças do momento. E não conseguem ser efetivos, não conseguem conectar-se com as novas gerações, porque simplesmente se fecham. Não vem como uma oportunidade, vem apenas como uma ameaça. Só vem o perigo. E existem desafios pós-modernos ao discipulado. Quero mencionar nesse momento para vocês 2 desafios e 2 oportunidades, tá ok? Então, desafio número 1, eu tinha falado minutos atrás, na primeira palestra, e agora cheguei nesse ponto, é o consumismo. Consumismo é um dos grandes desafios que o pós-modernismo traz ao discipulado, queridos. Ouçam com atenção. A gente vive hoje uma mudança de uma cultura baseada na produção para uma cultura baseada no consumo. Em outras palavras, nós somos ensinados. Isso aqui é intencional, hein? Ouça o que eu vou dizer a você. Nós somos ensinados desde crianças, no século XX, que é o meu caso, vocês que mais jovens, aqueles que têm aí perto de 20 anos, a consumir. Há estudo atrás de estudo. Hoje, eu já tive a oportunidade de ler alguns deles que falam sobre o poder do consumismo na nossa vida. E há algo interessantíssimo. Aparentemente, é um processo de criar prazer, significado na vida das pessoas, com essa experiência com um produto. Muitas pessoas, a identidade delas se dá pela experiência de consumir. E compram de maneira assim, sem qualquer controle. Né? Compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, simplesmente pelo prazer de consumir. Eu falei para vocês na primeira palestra sobre ali o iluminismo, e de certa forma houve uma influência muito grande de um outro filósofo chamado René Descartes. E Descartes tinha essa frase famosa que a gente sabe, né? I think, therefore I am. Penso, logo existo. Essa era a frase dele, famosa. E hoje a gente faz um trocadilho com a frase de Descartes. Parece que hoje é o seguinte: compro, logo existo. Na realidade, a nossa existência ela gira ao redor da experiência de comprar, de consumir. O valor básico, o que está por detrás, hein? A experiência do consumo é escolha. Você vai na loja, você vê a quantidade de opções, você fica ali escolhendo, até que você acha aquilo que você tem prazer em comprar. A experiência com o produto. Mas tem aqui uma dimensão espiritual e a gente às vezes não presta atenção nisso. Porque esse controle que o consumo muitas vezes exerce sobre nós, ele nos domina e nós trazemos isso para a experiência religiosa. Trazemos isso para dentro da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já ouviu alguém chegar na igreja, que chega para você no sábado de manhã e fala assim, quem vai pregar hoje? O pessoal pergunta. Vocês já escutaram alguém fazer esse tipo de pergunta? Quem que prega hoje? Quem que prega hoje? Quem que canta hoje? Quem que canta hoje? E às vezes, como a pessoa recebe a resposta e não gosta muito da resposta, o que ele faz? Ele vai embora. Porque o interesse dele era satisfazer aquilo. Se ele gosta, ele fica. Se ele não gosta, ele não fica. Em locais em que há muitas igrejas próximas umas das outras, e a realidade de São Paulo foi meu contexto por muitos anos, eu conheço gente que num sábado de manhã vai em 3 igrejas. Verdade, 3. Porque ela vai numa igreja porque ela gosta da música, vai numa segunda igreja porque ela gosta do sermão, e vai na terceira igreja para comer. Então eles vão pulando de igreja por igreja nesse objetivo de simplesmente satisfazer o seu desejo pessoal. É aquilo que eu chamo de cristianismo beija-flor. Sabe o beija-flor? Ele sai voando, ele pega um pouquinho do néctar ali, voa na outra florzinha, pega um pouquinho. Então fica pulando de galho em galho, apenas satisfazendo seu desejo pessoal. E o que está por detrás disso é isso. As escolhas pessoais ficam acima da vontade de Deus. Esse é um dos problemas crônicos que a gente enfrenta hoje dentro da igreja. Pessoas que são dominadas pelo pensamento, pela atitude consumista, que simplesmente não estão dispostos a participar e viver a missão de maneira adequada, porque sem perceber, trazem esse mesmo sentimento para a sua experiência religiosa, para a sua experiência espiritual. Se não é do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, eu não quero participar, eu não quero me envolver, eu não quero liderar, eu não quero estar aqui, porque não é o que eu quero, não é aquilo que eu busco. As escolhas pessoais ficam acima
da vontade de Deus. E a verdadeira experiência de discipulado, queridos, nos leva a submeter essa vontade a Deus. Por isso aqui é um dos desafios ao discipulado é o consumismo. Tem um segundo desafio, que é o pluralismo religioso. Esse aqui é algo que você vê principalmente pela diversidade nos contextos urbanos, dentro da cidade. As pessoas, quando vêm para uma grande cidade, para um grande centro urbano, eles não trazem só a mala deles, as coisas que as pessoas possuem. Trazem com eles a sua cultura, trazem com eles a sua experiência e trazem com eles também a sua religião. Trazem com eles o seu conhecimento espiritual. E as pessoas hoje, elas tentam satisfazer as suas necessidades religiosas e espirituais através de qualquer tipo de religião. Ouça com atenção que eu vou dizer para vocês agora. Isso vem através do processo causado pelo pós-modernismo. Antes, eu disse para vocês, a pergunta era, existe Deus? Hoje não, é qual Deus? As pessoas hoje elas estão abertas a qualquer tipo de experiência espiritual. E não é com a igreja. O que eles querem é desenvolver a espiritualidade deles dentro de qualquer ambiente que possa permitir que isso aconteça. Anos atrás eu li um livro interessantíssimo que falava sobre a história de uma enfermeira. O nome da enfermeira é Sheila. Aí perguntaram para ela, Sheila, qual que é a tua religião? Ela disse, na minha religião eu sigo o Sheilaísmo. Ela disse, o Sheilaísmo. O que é isso? Ela disse, aquela vozinha atrás da minha, que eu escuto aqui na minha... Eu sigo essa vozinha. Hoje tem muita gente seguindo essa vozinha também. Que na realidade é a construção da sua própria religião. Você lê algo que te aprecia, que você se aprecia, você guarda, você faz aquilo que você não gosta e deixa de lado. Então, pouco a pouco, você vai, então, criando a sua própria religião. É aquilo que eu chamo de secularização pós-moderna da religião. Pluralismo religioso faz isso. Eu lembro também que, há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita em São Paulo a uma família interessada ali em estudar a Bíblia. E você sabe o que eu estou falando. A gente chega à casa de algumas pessoas e essa tradição que a gente vê muito em países católicos, né? O Brasil de maneira muito profunda, eu creio que na África também deve ser a mesma coisa. Aqui na Norte América, aqueles que vêm também de uma cultura católica fazem isso, é de deixar uma Bíblia aberta, assim, na casa. Você já viu esse pessoal que deixa a Bíblia aberta? Então eu cheguei na casa dessa pessoa, a senhora ali atendeu, o marido estava lá com o filho, e ela disse, entra, pastor. Eu fui entrando na casa dela, tinha um corredor que ia para a sala de estar, e em cima da mesa, tinha uma mesinha no corredor com uma Bíblia aberta. Geralmente o pessoal deixa o Salmo 91, né? Lê nada, mas ali é um amuleto, cheio de pó em cima, amarelada a página, mas aí estava lá a Bíblia na mesinha. Quando eu vi a Bíblia, eu falei, pô, sensacional, eles estão querendo aprender de Deus, né? Está aberto a experiência com Deus. Mas o interessante é que atrás da Bíblia, assim, do lado esquerdo, assim, tinha uma estátua de Buda, na mesma mesinha, na mesma mesa. Então tinha a Bíblia aberta em Salmo 91, atrás tinha uma estátua de Buda, aquele Buda, o Buda chinês, aquele gordinho branco, assim, careca, com barrigudinho, atrás, assim, da Bíblia. Aí quando eu olhei assim, deu um susto, mas quando eu prestei atenção mesmo, do lado de Buda, do lado direito, atrás da Bíblia, tinha uma pirâmide da Nova Era. Na mesma mesa. A Bíblia, Buda e uma pirâmide. O que é isso? Pluralismo religioso. É atirar com metralhadora para tudo quanto é lugar, porque assim se acerta algum Deus. De certa forma, se satisfaz. Isso é criar a sua própria religião. Sincretismo em gotas, nessa experiência que eu acabei de mencionar para vocês. Então, as pessoas hoje elas não estão dispostas a acreditar naquilo que não gostam, naquilo que não apreciam. Problema terrível que o pós-modernismo traz para nós hoje. Esse pluralismo na vida das pessoas. É essa tolerância, essa abertura a qualquer tipo de experiência. Abertura a qualquer tipo de experiência espiritual. Até que eles querem conhecer um pouquinho sobre Jesus, sobre Cristo, mas não querem saber de seguir a igreja. Estão dispostos a ter um pouquinho de influência do budismo, do hinduísmo, é criar a sua própria religião, é fazer aquilo que você... Mas eu quero desenvolver a minha espiritualidade. Há essa abertura hoje. Então, é uma ameaça, mas também tem uma oportunidade por essa abertura. Mas o chamado do cristão, o convite que Cristo nos faz, segue-me, ele disse. E ele diz, segue o quê? Um único caminho. O verdadeiro mestre Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. E aqui é um desafio que nós enfrentamos, porque esse tipo de pensamento leva as pessoas a querer seguir qualquer caminho, e você, ao apresentar a Bíblia, você apresenta um caminho apenas, e esse caminho tem nome, chama-se Jesus Cristo. Então aqui são dois desafios. Recapitulando, o primeiro deles é o consumismo, o segundo desafio é o pluralismo religioso. Mas oportunidades, então, para o século XXI ao discipulado. Também quero apresentar duas para vocês. A primeira delas é essa busca por uma experiência
espiritual. Como há esse pluralismo religioso, eu mencionei, tem abertura para qualquer coisa. Então, há uma busca. Eles querem buscar, de certa forma, uma experiência espiritual à vida deles, marcante que seja. No entanto, essa experiência tem características próprias. Na verdade, as pessoas elas buscam essa experiência, mas o último lugar que elas esperam que essa experiência aconteça é numa igreja. Elas querem desenvolver espiritualidade, mas dentro da instituição. Então, hoje, a instituição religiosa, e aqui eu não falo especificamente a Igreja Adventista, mas a qualquer tipo de denominação, eles não querem ter essa ligação com uma instituição. E é um fenômeno. Eu li um artigo que saiu no estado de São Paulo, poucos anos atrás, que mostra esse fenômeno no Brasil, acontecendo de maneira profunda. Pessoas que frequentam uma igreja em um determinado dia da semana, mas frequentam uma outra igreja porque gostam de características, e aqui eu não digo dentro de uma mesma denominação, frequentar uma igreja diferente da outra para poder, de certa forma, criar sua própria religiosidade. E é um fenômeno que acontece, essa espiritualidade experimentar. As pessoas querem experimentar a vida espiritual de maneira profunda na vida delas. Então, na realidade, é uma oportunidade, porque eles estão abertos a isso. Então, no passado, as pessoas estavam mais fechadas. Quando você ia apresentar, por exemplo, a palavra de Deus ou Deus às pessoas, havia um processo reacionário mais profundo. Mas hoje há abertura. Hoje, por incrível que pareça, novas gerações, tá bom, me diz aí então o que você crê, o que você acha. E também a espiritualidade autêntica. Para aquilo que eu mencionei na pergunta e o comentário que o pastor Godinho fez. As pessoas hoje elas querem ver a espiritualidade de maneira real, concreta, autêntica. Aquilo que condiz entre aquilo que você prega e aquilo que você vive. Então aqui é uma oportunidade para nós, essa busca por uma real experiência espiritual. E uma segunda oportunidade é a busca por uma real experiência em quê? Em comunidade. E também, coincidentemente, é aquilo que, na mesma resposta que deu o pastor Rodin, que as pessoas buscam hoje uma experiência em comunidade, buscam de verdade viver a vida com outras pessoas, juntas a outras pessoas. A importância, queridos, aqui de relacionamentos significativos. Por isso que esse segundo momento aqui, eu dei o título de discipulado relacional. Discipulado não é experiência solitária, só entre você e Deus. Discipulado é uma experiência entre você e Deus e o seu próximo, aqueles que estão ao seu redor. A importância de relacionamentos significativos. A importância de relacionamentos que sejam reais e concretos na nossa vida. Hoje há um medo de exclusão, medo nas pessoas da solidão. Elas buscam algo que possa ser significativo à vida delas. É a razão pela qual que existe essa revolução nas mídias sociais. As suas implicações, acho que só o tempo vai dizer. Hoje começaram, com certeza, nos últimos anos, diversos estudos sobre o efeito da mídia social nas pessoas. E uma das grandes características é essa, esse desejo de estarem juntos, pertencer a algo, pertencer a algum grupo, pertencer a alguma comunidade. E é algo que nós precisamos aprender. As pessoas elas têm fome de pertencer a algo. Então, existe esse desejo de participar de um grupo, de alguma comunidade. Mas muitos buscam, e ouçam com atenção o que eu vou dizer agora, uma comunidade a que eles possam pertencer antes de uma mensagem que possam crer. Eles querem pertencer a um grupo antes de acreditar em cada pormenor daquilo que esse grupo acredita. E aqui é um desafio a nós como igreja. Permitir que as pessoas possam participar da nossa comunidade, se sintam parte do nosso meio, antes mesmo da decisão plena e completa para o batismo. E aqui é um desafio para nós. E eu vou dizer a vocês de maneira pessoal uma lição que eu aprendi nesse processo. Quando você lida com pessoas guiadas por esse pensamento pós-moderno, eles têm o desejo de servir, eles gostam muito de ser voluntários, eles querem participar. E nós chegamos um momento na nossa igreja lá em São Paulo, em que eu percebi que muita gente que não era membro, não adventista, não cristão, queria participar. Pastor, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? A gente tinha, no meu período, ainda tem um ministério chamado de voluntariado, em que muitas vezes haviam mais pessoas se oferecendo para servir do que vagas. As pessoas querem participar. Aí você tem não, você não é membro, você não pode participar. Só depois que você aceitar todas as 28 crenças fundamentais, se for batizado, que você vai poder participar.
E eu percebi que isso causava uma tremenda barreira em muitas dessas pessoas. Então, como igreja, tomamos a seguinte decisão. Todas as áreas da igreja que não envolviam ensino, que não envolvia conhecimento bíblico, que envolvia só, quem sabe, algo manual, a gente permitia que as pessoas participassem. Então, haviam pessoas que não eram membros da comunidade que participavam, por exemplo, da recepção. Gente que não era da comunidade, ainda batizado, era da comunidade, mas não membro batizado, que participava, por exemplo, como um câmera, como alguém que ajudava no áudio, no vídeo, na iluminação. Então, oportunidade de serviço. Eles querem sentir que fazem parte de algo antes de poder acreditar na mensagem como um todo. Experiência de transformação. Aqui é a última parte que eu estou tentando fechar esses dois conceitos que eu trouxe para vocês até agora. A comparação entre aqueles dois modelos de discipulado greco-romano com o judaico. Apresentei na sequência dois desafios, que é o consumismo e o pluralismo religioso, e também duas oportunidades, essa busca por desenvolvimento espiritual e também a busca por comunidade. E discipulado, que ele busca essa experiência de transformação de maneira plena. Hoje ainda há muita dúvida sobre o que de fato é discipulado. Discipulado hoje é um termo abrangente, a gente não tem muito tempo aqui para falar sobre isso, mas é a integração de três movimentos, que é o discipulado clássico que a gente conhece, que é treinamento através do texto bíblico, que é ensinar pessoas, obviamente buscando o crescimento espiritual das pessoas, a formação espiritual bíblica cristã, e esse discipulado relacional, que é fundamental a cada um de nós. Queridos, Jesus ensina para a gente que ter fé significa de fato segui-lo. Esse é o primeiro passo de fé da vida de um cristão. Essa é a premissa básica do discipulado. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre discipulado, eu busco apresentar pelo menos 3 textos bíblicos fundamentais. E o primeiro deles é esse texto aqui, texto de Lucas 9, 23. E aqui eu quero que vocês possam rapidinho prestar atenção no que eu vou dizer para vocês. A gente conhece de cor esse texto. O famoso texto de Cristo, quando ele disse a todos, então diz a todos, né? Não é só para alguns, é para todos. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Aqui a gente encontra de novo o convite de Jesus. De novo, uma escolha que temos que fazer. Vocês perceberam a primeira palavrinha quando Cristo começa a dizer? Ele fala: se alguém quer vir após mim. Começa com uma palavrinha de 2 letras. C. Em inglês a mesma coisa. If. Em grego também a mesma coisa. Na realidade, queridos, essa palavra é uma partícula condicional. Seguir a Cristo é uma escolha. Ele está dizendo: se você quer me seguir, vai ser lindo, mas é uma escolha que você tem que fazer. É se você busca, se você quer, é a sua decisão. E aí Cristo coloca 3 passos. Para me seguir, a primeira coisa que você tem que fazer é negar-se a si mesmo. É tão fácil ler e escutar isso, queridos, mas esse é o grande desafio que nós enfrentamos como cristãos. Negar. Por muito tempo eu tive dificuldade para entender esse texto. Porque Cristo diz que para segui-lo, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. É interessante que quando a gente vai ao Sermão da Montanha, o maior discurso que Cristo pregou, quando por esse mundo ele andou, a primeira porção ali de Mateus 5 são as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é exatamente esse tema. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado aquele que é humilde, aquele que não pensa em si. Cristo sabe a importância de nós não termos nosso pensamento em nós mesmos. Essa é a grande batalha do ser humano. Todos nós temos dificuldade pela nossa natureza pecaminosa nessa área da vida. Somos dominados por pensamentos e atitudes egocêntricas. E Cristo diz: para você ser um discípulo meu, você tem que negar-se a si mesmo. E depois de muito tempo, queridos, o que eu quero sugerir a vocês é o seguinte, assim que eu entendo basicamente esse texto, e cabe a você aceitar ou não. A desgraça desse universo, do nosso planeta, começou quando um ser criado por Deus quis ser Deus e disse: serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Lúcifer, ele usou de maneira equivocada o seu livre-arbítrio, esse dom que Deus deu a todos os seres racionais que ele criou, os anjos e nós. Ele usou de maneira equivocada e ele foi o seu próprio tentador, porque ele acariciou seus sentimentos pessoais. O caminho que Lúcifer tomou é exatamente o contrário desse. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: para você ser um discípulo meu, você tem que tomar o caminho contrário do caminho que Lúcifer tomou. Você precisa colocar o seu eu de lado. E que desafio grande é esse para nós, queridos?
Obviamente o tempo não nos permite aqui, mas é o grande desafio que nós temos como seres humanos e como cristãos. Colocar o nosso eu de lado. E aqui é uma lição tremenda também àqueles que são líderes. A essência do processo de liderança servidora é você não estar pensando em você, é você estar lá para servir. Quem serve não pensa em si. E aqui é a lição que nós podemos extrair desse texto. Para seguir a Jesus Cristo, nós temos que aprender a negar-nos a nós mesmos. Depois ele diz, toma cada dia sua cruz. Eu não quero falar muito sobre o que a cruz significa. Há muitos comentaristas que a gente podia gastar um tempão falando sobre essa cruz, mas eu quero falar sobre a frequência. Ele diz, toma a sua cruz quando? A cada mês, a cada ano? Não, a cada dia. Discipulado é uma experiência diária. Cristo diz, se você quer me seguir, você tem que negar-se a si mesmo e a cada dia, uma decisão de estar com Cristo. E aí você consegue segui-lo de maneira plena, de maneira completa. A busca, e por que há tanta resistência para esse processo? Obviamente aqui, e essa listinha que eu vou colocar para vocês, são elementos de discipulado também. A gente não gosta muito de ser submisso, a gente tem dificuldade com vulnerabilidade, a gente tem dificuldade com confessar nossos erros, nós temos dificuldade com esforço, comprometimento, disciplina, e a gente não entende direito como funciona a transformação. Se você me permite, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, já estou concluindo, que fala sobre a transformação que Deus busca de nós. Isso aqui é um iceberg, a gente usa muito isso em antropologia, em missiologia a gente também utiliza esse tipo de compreensão. O iceberg é interessante, né? É uma pedra de gelo. Grande parte dessa pedra você não vê, ela está dentro da água. Você vê só uma pontinha ficando lá de fora. E basicamente é assim que funciona. Aquilo que você vê nas pessoas é aquela pontinha que está acima da água, é o comportamento. O que você vê no ser humano é só comportamento. Você não enxerga dentro de uma pessoa. Você vê a maneira pela qual ela fala, a maneira pela qual ela se veste, é tudo comportamental. Mas aquilo que você não vê, aquilo que não é possível você ver no ser humano, aquilo mais profundo, existem áreas importantes, são os valores que alguém tem. São as crenças que o ser humano possui. E a parte mais profunda do ser humano é aquilo que nós chamamos de sua cosmovisão. É a maneira de enxergar o mundo. É a maneira de interpretar a realidade ao seu redor. E da nossa cosmovisão, eles veem as nossas crenças. Das nossas crenças vêm os nossos valores. E dos nossos valores vem o nosso comportamento. Uma pessoa, por exemplo, que tem a prática de mentir no seu comportamento é porque ela tem um valor, a sua crença, a sua cosmovisão aceita a mentira. E ela acredita em sua própria. Então vem um processo profundo. E aqui vem a pergunta que eu tenho para vocês. Deus busca transformação em nós. Em que nível? Onde Deus quer nos transformar? No nosso comportamento? Nos nossos valores? Nas nossas crenças? Ou na nossa cosmovisão? Sem dúvida alguma que Deus busca transformar a nossa cosmovisão, porque mudando a nossa cosmovisão, nossas crenças, valores e o nosso comportamento vai ser alterado. Sabe vocês por que hoje, infelizmente, nós enfrentamos de maneira profunda uma crise de apostasia na igreja? E aqui eu vou dar um dado a vocês, que é um dado público. De certa forma, a cada 10 pessoas batizadas na igreja adventista no mundo inteiro, 7 deixam de ser membros. Algumas divisões chegam a 70% o índice de apostasia. E uma das razões é que muitas vezes nós buscamos mudanças nas pessoas em nível comportamental. Damos às pessoas uma lista de coisas que devem ser feitas e uma lista de coisas que não devem ser feitas. Apresentamos doutrinas que são importantíssimas serem apresentadas, mas não esperamos que a pessoa possa digerir aquele conhecimento, possa ter uma experiência profunda para que a transformação seja a nível de cosmovisão. E por isso, quando surgem crises, surgem dificuldades na vida, se a mudança é apenas comportamental, a tendência é a pessoa voltar aos caminhos anteriores, à vida que tinha antes. E é a razão pela qual muitas pessoas deixam a igreja. E aí vem a pergunta, né? Pastor, mas como é que muda a cosmovisão de um ser humano? Só há um caminho. A única maneira de mudar a cosmovisão do ser humano, do ponto de vista cristão, é através da experiência de discipulado. Então você começa a perceber que discipulado, queridos, não é treinamento, né? Discipulado não é apenas aulas. Discipulado é muito mais profundo do que aquilo que você ouve, aquilo que você compreende. Discipulado é muito mais profundo do que aquilo que você pode aprender. Discipulado gira ao redor de quem é você. Depende de conhecimento de Deus, depende de autoconhecimento. Discipulado depende de quem é você. Você percebe? Por que discipulado é muito mais profundo do que passar poucas horas em um grupo de pessoas ou dentro de uma igreja? Discipulado é a tua vida constantemente com Cristo. E aqui, para concluir, queridos, eu quero mostrar a vocês a importância da obediência nesse processo.
Tem essa citação que, não sei quantas vezes já li o livrinho Caminho ao Cristão, esse livro. E essa citação da página 60 é extraordinária. Ellen White menciona o seguinte, que a obediência, nosso serviço e aliança de amor é o verdadeiro sinal de discipulado. Quando nós entendemos o que significa seguir a Cristo, nossa vida é transformada e nós vivemos em obediência a Ele. E é uma aliança de amor, o verdadeiro sinal de discipulado. Eu mencionei para vocês que eu gosto de ler, de apresentar pelo menos 3 textos bíblicos, não vai dar tempo a gente passar os 3. Eu apresentei Lucas 9, 23. Um outro texto que eu sempre utilizo é a Grande Comissão, que é centrada nesse mandato de Cristo, façam discípulos ali em Mateus 28, 18 a 20. Naqueles 4 verbos que a gente encontra na Grande Comissão, ide, faça discípulos, batizando e ensinar, só um dos 4 verbos tem a força imperativa. A Grande Comissão é façam discípulos. Como? Indo, batizando e ensinando as pessoas. Essa outra oportunidade posso entrar mais de maneira profunda nesse texto. Mas eu quero concluir aqueles contextos que a gente encontra no livro de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Ali quando Cristo menciona, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. No verso 35 ele fala, nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante que a última sentença começa com a mesma palavrinha. Se vos amardes uns aos outros. Amar é uma escolha. Mencionei para vocês elementos de discipulado, e o mais importante elemento de discipulado, o aspecto mais importante dessa jornada é amor. E amor não é algo que você força. Amor é algo que você desenvolve. E para vivermos a experiência que Deus deseja de nós precisamos entender como viver a experiência de amor dentro da comunidade. Aqui as conclusões finais que eu quero apresentar para vocês, esses 2 caminhos de discipulado, bem rapidinho aqui para dar oportunidade para algumas perguntas. Esse processo, o primeiro deles, de desenvolvimento de conhecimento, que é a abordagem greco-romana, a compreensão intelectual, filosófica, importante, né? A troca cognitiva de ideias e conceitos. E o segundo, esse processo de seguir um mestre, que é a abordagem judaica, que não é só o conhecimento, mas é ter a experiência, aprender de maneira prática. É como tornar-se como o mestre. E no caso do discipulado bíblico, é tornar-se como o nosso mestre Jesus Cristo. Como viver a experiência, como amar como ele amou, como ouvir como ele ouvia, como tocar como ele tocou, como influenciar como ele influenciou, como liderar como ele liderou. É viver como Cristo. E é um processo de transformação. E o problema é que como igreja, e por favor não me mal compreendam, eu amo essa igreja, e a minha vida é a igreja. Mas em termos gerais, a gente coloca ainda muita ênfase nessa abordagem helênica, ocidental, cognitiva, intelectual, no processo discipulado. Que não é abordagem errada. Compartilhar conhecimento é importante, queridos, mas hoje, no momento que nós vivemos, num contexto pós-moderno, conhecimento não é suficiente. As pessoas buscam não apenas entender, mas elas buscam viver. Ver na nossa vida o poder transformador do Evangelho Eterno. Ver na nossa vida o que significa seguir a Jesus Cristo. E a verdadeira experiência de discipulado precisa ser uma compreensão muito mais prática, muito mais profunda de viver ao lado de Cristo, como ele busca. Tendo em vista essa vida urbana, secular que a gente tem ao nosso redor, seguir o chamado de Cristo, seguir esse convite, fazer essa escolha, né? Siga-me, como ele diz, é muito mais do que apenas aceitação intelectual, queridos. Muito mais do que apenas instrução doutrinária. A gente precisa mais do que crescimento numérico. Eu acho que o objetivo, pastor Robson, doutor Marinho, desse grande grupo de líderes que você tem nesse processo, é que eles buscam cumprir a missão. Eles querem crescer. Mas nós precisamos que eles crescer mais do que apenas em números. Nós precisamos mais do que membros de igreja. Nós precisamos de verdadeiros discípulos que não apenas entendam, mas aceitem o convite, o chamado. Siga-me. E que Deus possa abençoá-los nesse propósito, a viver aquilo que ele busca e aquilo que ele espera de cada um de vocês. Deus abençoe. Obrigado pela atenção.